Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E essa semana nós vamos abrir a nossa Bíblia e acompanharmos a história então que está registrada em 1 Samuel, capítulos 29, capítulo 30 e 2 Samuel, capítulo 1. Damos continuidade, então, à história de Davi, suas batalhas, suas lutas, não é? Nosso estudo está indo nesse sentido. E essa semana, gente, nós nos deparamos, então, com Davi estando junto aos filisteus. Sabe o que é interessante a gente notar? Que no capítulo 68 do livro Escolhidos, que é a referência, não é? O livro Escolhido só dá assim, os detalhes do que a Bíblia registra, ele ajuda nesse entendimento, por isso a gente dá uma lidinha nessa leitura complementar, não é? E aqui diz o seguinte, que na verdade, olha só, é importante para a gente pensar na vida da gente, esse trecho da história de Davi, como que nós podemos aplicar no nosso dia a dia algumas lições aqui da Bíblia, tá? É por isso que a gente traz, né, algumas colocações que nos fazem viver isso, porque Deus deixou algo escrito para nossa edificação, é para o nosso crescimento, é para o nosso aprimoramento, então tem que valer para a vida prática. Vejamos o que podemos tirar de lições, então, nessa semana da história de Davi. Esse trechinho começa falando que ele foi para a terra dos filisteus e não era para ele ter ido. Você já fez alguma coisa que sabia que não era para fazer e fez? Davi tinha um Deus que ele podia confiar. Ele tinha as fortalezas lá, abrigo nas rochas. Eu sei que não era coisa fácil, né? Não era fácil. Quem disse que é fácil? Quando a gente escolhe servir a Deus, é uma bênção, não existe recompensa maior, gente, mas é mentira quem diz que é fácil. Ah, não, quando você vir para Deus, você vai ter muito dinheiro, você vai entregar, você vai... Até usa, né, essas colocações e que são totalmente antibíblicas. Não é fácil, no mundo tereis aflições. A diferença é que em Cristo nós temos bom ânimo, como está escrito, não é? Ele nos levanta, como levantou Davi nessa semana a gente vai ver. Nós temos provações, sim. Existem provações que nós não buscamos. E está registrado no Salmo 26, você pode dar uma olhadinha aí na sua Bíblia, Davi inclusive falando que ele era inocente. Há circunstâncias em que as pessoas nos perseguem, nos oprimem, ou então há dificuldade em algum aspecto na vida da gente, quem sabe a sua é financeira, é emprego ou é saúde. Existem coisas que nós não buscamos. Às vezes a pessoa se alimenta direitinho e de repente adquiriu um câncer, né? Agora tem outras coisas que nós buscamos. Às vezes a pessoa não se alimenta adequadamente, trazendo toxinas para o corpo e adquiriu um câncer em função da má alimentação. E hoje tem estudos comprovando que a alimentação está totalmente ligada ao câncer, né, ao surgimento do câncer no corpo da gente. Então, há circunstâncias que não é alimentação, às vezes é inclusive estresse, tem que pensar nisso, hein? No nosso sistema nervoso, porque às vezes você cuida direitinho do que come, mas não cuida do sistema nervoso, tudo joga para o próprio corpo, quando Deus fala que não é para pegar o fardo pesado, é para deixar para Ele o pesado e colocar nas nossas costas o leve, e a gente toma tudo para a gente, mas fato é que na vida de Davi algumas provações ele não buscou, mas outras ele buscou. Essa, por exemplo, de ir para a terra dos filisteus, foi uma provação que ele buscou, não era para ele ter ido. Inclusive, se você puder dar uma olhada no Salmo 38, de algo que ele buscou e ele se arrepende, ele fala assim, puxa, foi pela minha insensatez, pelo que eu fiz, que eu estou colhendo o resultado. E eu acho incrível, gente, para a gente pensar um pouquinho nesse trecho da história, que Deus, ele revela a sua graça no Antigo Testamento. Tem cristãos que dizem que só o Novo Testamento tem a graça de Deus. É porque então não pesquisou direitinho o Antigo Testamento. Olha a graça divina. Graça é a gente receber aquilo que não merecemos. Não é? Então, veja bem, Davi errou em ir para a terra dos filisteus, e quando ele estava indo junto com
Aques, né, para lutar contra, inclusive, israelitas. Olha só, ia lutar contra o próprio povo, coração super apertado, sem saber o que fazer, porque ele ficou entre a cruz e a espada, como diz o ditado. Se ele dissesse para o rei filisteu, que ele já estava lá com os filisteus fazia mais de um ano, e era um soldado, né, que o rei dos filisteus confiava, o rei Aques, de acordo com o registro bíblico. Então, se ele dissesse que não ia, o rei ia falar, mas então você não é fiel a mim? Que isso? Agora você está dando para trás? Quer dizer que você está aliado ainda ao povo de Israel? Você está me enganando? E ao mesmo tempo, se Davi dissesse o seguinte, eu vou, e encarasse o povo de Israel e quem sabe até Saul, o povo de Israel ia falar, que traíra, né? Que traiçoeiro, ele é do nosso povo, foi para a guerra junto com os filisteus, quem sabe Saul caiu na própria mão de Davi, porque provavelmente poderia Saul morrer naquela guerra, e na verdade Saul morreu na guerra contra os filisteus, né? Então assim, ele estava numa situação embaraçosa, e olha como Deus é Deus de graça e misericórdia. Diz o registro que o anjo do Senhor, anjos, fala no plural, influenciaram os príncipes filisteus a protestar contra a presença de Davi e os seus homens no exército filisteu. Tá vendo assim, ó? Aí Deus tocou os próprios príncipes para livrar Davi de ir para a guerra contra os israelitas. Olha a misericórdia divina, mesmo em meio a alguns erros que nós cometemos. Isso é bom a gente destacar, que Deus ainda é misericordioso, e o relato diz, né, que o Senhor, em sua grande compaixão, não castigou o seu servo, abandonando-o em sua aflição e nervosismo. Buscou algo, errou, e Deus ainda foi cheio de compaixão. Só que tem um detalhe para a gente concluir. Existem consequências que vêm para a vida da gente. Algumas Deus até priva, ele até tem misericórdia, né? Ele até não dá aquilo que a gente merece ainda, a altura, sabe? Mas tem outras coisas que Deus não deixa de lado. Ele permite que as consequências venham para nosso aprendizado, porque ele repreende aquele quem ele ama. Se ele tirasse todas as consequências dos nossos erros, a gente não ligaria mais, continuaria fazendo dissolutamente, né? Não acontece nada comigo, então por que eu não vou fazer o que eu quero do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu vejo? Isso não dependeria de Deus. E veja que está o registro, né, na Bíblia de que Davi estava colhendo agora os tristes resultados da sua falta de fé, que o levou a se colocar entre os inimigos de Deus e do seu povo, quando o quê? Quando ele volta dessa dispensa do exército, que os príncipes foram contra ele ir, não é, lutar junto com o exército deles, ele volta, chega lá, não tem em Ziclag, a cidade onde ele morava, junto dos filisteus, não está a esposa, não está os filhos, nem dele, as duas esposas que ele tinha naquela época. Tinha filhos, tinha bens, tinha bois, animais, tudo foi saqueado. Os amalequitas aproveitaram enquanto eles estavam lá com o exército dos filisteus e saquearam a cidade em vingança do que já tinha sido feito com eles no passado. Aproveitaram, né? E olha só, aí sim Davi estava já colhendo, não é, parte das consequências de estar em terra dos filisteus quando não era para estar. Diz que essa parte da consequência Deus não retirou, e ele sofreu bastante, gente. Inclusive foi tentado a desanimar. Tudo que ele mais amava na terra tinha sido tirado. Saul, olha só, o havia expulsado do país. Os amalequitas tinham destruído a sua cidade. Suas mulheres e seus filhos haviam se tornado prisioneiros. E pior, olha só, o pessoal do exército de Davi, seus amigos que estavam com ele, eram 600 homens no total, quiseram apedrejá-lo, falaram, a culpa é sua, né? Eita, olha a situação, né? Veja que ainda bem que Davi consultou a Deus, diz que Davi perguntou a Deus, mesmo em meio a essa pressão total, e diz que ele chorou muito, choraram até perder as forças, olha o quanto choraram, e não se assuste de chorar. Chorar faz bem, viu?
está passando por uma dificuldade, não hesite em desabafar, em chorar diante de Deus, mas também não hesite em perguntar para Deus o que fazer, porque Ele mostra o caminho, Ele dá a diretriz, viu? Ele não nos deixa sozinhos. Davi perguntou se devia ir atrás daqueles amalequitas que saquearam a cidade, sua família, todas as coisas, e Deus prontamente respondeu: vai, que vai dar tudo certo. E amanhã a gente comenta um pouco mais dessa conquista que Deus deu a Davi pela sua misericórdia que dura para sempre. Que Deus possa nos ajudar a pensar sobre as provações, aquelas que vêm sem buscarmos e aquelas que vêm que nós buscamos. Em toda e qualquer situação, não se esqueça que mesmo errando, busque ao Senhor, se arrependa, né? É o que Ele aconselha para mim e para você, que nos arrependamos e busquemos a Ele em tempo, porque Ele ainda traz a luz no fim do túnel. Ele traz a solução e traz as bênçãos que o nosso coração almeja, porque Ele é bom e pronto para nos ajudar. Um grande abraço para você. Não se esquecendo de dar um pulinho no nosso canal do YouTube, dar um joinha, curtindo, para compartilhar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Um grande abraço. Não se esqueça que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Tchau, tchau.